As tentativas de Flávio Bolsonaro de explicar as estranhas movimentações financeiras trazem ainda mais dúvidas sobre os fatos. O comentário é de João Caires. Essa discussão chegou a tal ponto que, numa atitude quase inédita, um fato muito raro, a Rede Globo acusou a Rede Record de cumplicidade com os bolsonaros, em virtude de uma entrevista concedida por Flávio Bolsonaro ao programa Domingo Espetacular, onde os entrevistadores não fizeram nenhum tipo de pergunta, não chegaram a constranger o entrevistado com nenhuma pergunta difícil, nenhuma revelação nova, a tal ponto que os apresentadores do programa Fantástico questionaram por que na entrevista não perguntaram a Flávio Bolsonaro o motivo dele depositar R$2.000 a cada minuto num caixa eletrônico, ao invés dele pegar todo o valor e depositar no caixa físico, onde uma pessoa poderia atendê-lo e receber o dinheiro como qualquer pessoa faria. Ou mesmo se utilizar do procedimento de cheque administrativo ou então transferência interbancária, porque vivemos na época da internet e isso é muito comum. Então são perguntas que não foram feitas e eu gostaria de acrescentar também algumas perguntas se fosse o entrevistador de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro começou a sua carreira como deputado declarando que tinha como bem apenas um veículo, um Volkswagen Gol 1.0 16 válvulas. E ele, nesse período de 16 anos, ou seja, 4 mandatos de deputado estadual, teve o seu patrimônio aumentado em quase 7.000%. Ninguém explica isso. Outra coisa que poderia ter sido perguntada a Flávio Bolsonaro é que no período de 2014 a 2017, onde houve essa movimentação de R$7 milhões na conta de Fabrício Queiroz, foi justamente o período que ele comprou 2 apartamentos no Rio de Janeiro no valor declarado de R$4,2 milhões. E o mais interessante, na sua declaração de imposto de renda, um dos apartamentos que ele comprou, ele declara com valor abaixo do valor venal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, todos nós sabemos que o valor venal é um valor bem abaixo do valor de mercado. E mesmo assim, Flávio Bolsonaro declarou o valor do apartamento em torno de 950 mil, sendo que o valor de fato, valor venal, 2,5 milhões. Então, são coisas que Flávio Bolsonaro tem que explicar e ele se complica a cada dia mais. E aí estamos esperando uma posição do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, do próprio ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que adorava falar, assim como a própria procuradora atual, Raquel Dodge, que também está muito silenciosa em relação aos bolsonaros. Os procuradores estão calados, coisa que acontecia em outros períodos, quando estivemos a ter o engavetador geral. Em vez de ser procurador geral, ele engavetava toda e qualquer acusação contra o governo de plantão. Isso foi mudado e agora estamos voltando à época do engavetador geral e também de pessoas que posavam aí de paladinos da justiça, de falar e agora estão calados, no caso do clã Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.